essa casa, né? Convite, agradecendo a confiança, né? A gente fez uma pausa, né? Umas agendas aí, aquela que explicou para a senhora, né? Umas agendas meio desafiadoras de África e etc e tal. Mas o projeto continua, a gente está ajudando à distância e vai chegar o momento certo, né, de fazer os próximos passos. Mas enquanto isso, que bom, né? A gente está junto de novo. E estar aqui agora, né, é uma grande felicidade, né? Uma grande oportunidade, né? De poder sentar um pouquinho, fazer essa reflexão, poder se dirigir até aqui, né? Ter acesso, né? Saber que é um lugar que a gente pode vir e ser acolhido e falar de Jesus e tentar refletir sobre o Evangelho de Jesus. Eu vim pensando nisso também, né? Quanto isso é importante, né, para o nosso processo, para a nossa caminhada, né? Por mais que os grandes desafios estejam aqui, muitas vezes ou quase sempre estimulados lá, mas esse espaço nos permite parar um pouco, né? Porque o desafio é aqui, sempre. Eu posso ir para a África, eu posso ir para a minha casa, para o meu trabalho, o desafio vai ser sempre aqui. Os estímulos vêm, né, para que a gente consiga internamente fazer esse trabalho. Nós vivemos uma grande dinâmica, né, estarmos encarnados, uma grande peça, né, e nós, atores dessa peça, interagimos e dessa interação surge o aprendizado, surge a oportunidade de aplicar os conhecimentos que nós já buscamos no Evangelho e que a doutrina espírita tão magistralmente nos clareou, né? Nos explicou, nos abriu, né? Então é importante, a gente vive essas dinâmicas, né? A gente vive dinâmicas na vida. Tem o Ugnei motorista, tranquilo e calmo, né, Carla? Muito amigo. Tem o Ugnei da empresa, da casa, tem o do centro, todos nós. O desafio é levar esse aspecto aqui, esse momento aqui de reflexão para a nossa vida. Lá fora, a vida no mundo fenomênico, né? No nosso mundo das manifestações, das relações, dos encontros. Esse é o grande desafio, para a gente não ficar contemplando o Evangelho de maneira só abstrata, distante, só sonhadora, e aqui não muda em nada, não me ajuda em nada lá. Mas requer esforço, né? O Evangelho, né, ele vem do grego, Evangelium, boa nova, boa notícia. Os romanos tinham o Evangelho, as boas notícias, né? Mas Jesus traz o Evangelho dele, o Evangelho de Jesus, que nós estudamos, né? Ele traz então alento, ele traz consolo, mas ele traz responsabilidade, né? Então ele traz alento, quando ele vinde a mim, todos vós que sofreis, ou que estejam sobrecarregados, eu vos aliviarei, mas traz fora da caridade, não há salvação. Então traz um chamamento, né? O nosso estudo de hoje, ele está lá no capítulo 19, versículos de 1 a 10, de Lucas. E o Humberto de Campos, no capítulo 23 do Boa Nova, também faz uma referência a essa passagem, né, de Jesus. Então, Lucas, ele não foi um apóstolo, um dos 12, mas ele foi colega, muito amigo, aliás, de Paulo de Tarso. Há quem diga que ele teria se inspirado no Evangelho de Marcos para escrever o dele. Mas o Emmanuel,
Paulo apóstolo, do Paulo e Estevão, pega o apóstolo Paulo, né, e traz as histórias ali naquele livro, e o Emmanuel faz referências a essa relação no Paulo e Estevão, dessa amizade de Lucas com Paulo. Então eu sigo essa linha, porque o Emmanuel, né, está ali nas obras que a gente pode se apoiar, além das obras básicas, né? E aí ele conta nesse livro o intuito, né, o desejo do Paulo de escrever sobre a vida de Jesus, ouvindo de Maria. Ele entendia que isso seria um legado para o cristianismo, né? Isso ajudaria os cristãos, então, começando a vida. Então, ele precisou escrever, ouvindo dela essas referências. Só que ele fica preso em Cesareia. E aí ele era visitado por Lucas na prisão. E ele transmite essa ideia para o Lucas, que compra prontamente. Então, ele procura Maria em Betânia, logo que Jesus vive a experiência do Calvário. O Calvário era um monte, né? Era uma colina. Então, logo que ele vive aquela experiência, e Maria em Jerusalém, nesse lugar, despede o filho, vive aquele dilema enorme, aquela dor enorme, ela vai para Bataneia, para morar com os parentes próximos. Mas tempo depois, lembra? Maria, mãe, eis teu filho, filho, eis a tua mãe. João vai atrás dela, falou, vem morar comigo, mãe. E leva ela, então, para Éfeso. E ali naquela casinha, ela segue a vida e recebe, cura e ajuda e orienta e acolhe a todos, né? Mas então Lucas, ele escreve, e no capítulo 19, eu quero me permitir fazer leitura desses versículos, para a gente não omitir, ou distorcer, ou generalizar, que são os principais erros de comunicação. E é um trecho tão bonito, tão interessante, que nos permite dar vida às palavras do Evangelho, porque o Evangelho é vida, senão, volto a falar, contemplação vazia, contemplação sem resultado prático. E aí a leitura com essa interpretação, a leitura tirando o espírito da letra, porque a letra por si só é morta, né? Nós precisamos tirar o que Jesus quis dizer com aquela historinha, ou o que o evangelista quis dizer com aquela passagem, porque às vezes não é só uma parábola, é um ensinamento objetivo. O que ele quis dizer com isso? Quando ele fala no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que ninguém pode lá ver o reino de Deus se não nascer de novo, e aí ele traz aquela conversa com Nicodemos. Você não sabe disso? O doutor da lei não sabe disso? Né? Não sabe? Né? E aí, mas ele está falando da reencarnação, então você tem que tirar. E aí o Espiritismo nos ajuda, né? Nesse entendimento, né? Então o desafio é isso, é tirar a alma, né? Tirar o espírito da vida ao Evangelho. E aí quando a gente o aplica nas nossas experiências cotidianas, nós vamos ver a beleza que é, né? E exige esforço, e exige consciência, e exige luta, resistir, não de forma mais fácil, não retribuir na mesma via aquele estímulo que às vezes não nos agradou, exige esforço. Deixar de comer, deixar de falar, deixar de pensar, né? Exige esforço. Nós ficamos reencarnações e reencarnações cristalizando certos comportamentos. O caminho de volta é o mesmo caminho de ida. De volta tem uma palestra que ele fala que o estado de depressão profunda requer, para sair dele, requer voltar pelas mesmas estações que nos levaram até aquele momento. Você não sai daqui para o equilíbrio pleno. Não, então eu vou ter que ter uma depressão mais leve, vou ter que ter uma tristeza, uma ansiedade, um leve descontentamento, e aí então eu volto para a superfície, né? É um caminho de volta. Então, se nós escolhemos uma estrada e não estamos sendo felizes, vamos ter que voltar, viver as experiências, e nós estamos num planeta em que essas experiências
como nós a temos, é necessária ao nosso estado evolutivo. Então a gente está vivendo um outro mundo, uma outra constituição física, uma outra linha de dinâmicas que nos ensinariam, de fato, o que nós precisamos aprender para fazer as mudanças no nosso coração. Então, o capítulo 19 de Lucas e o 23 de Humberto de Campos, o Boa Nova ele é uma extensão do Evangelho de Jesus. Ele é uma ampliação. E os Espíritos, quando são convidados a trazer esse tipo de missão, eu acho que Humberto ele recebeu o desafio de contar, e ele, na introdução, ele fala bastante disso, com muita humildade, não pretendendo ser o evangelista, né, mas um pequeno servo que, entre a sabedoria, entre o conhecimento e a evangelização, que há espíritos evangelizados e espíritos sábios, ele pede a Jesus para estar entre os evangelizados, mas ele tem uma habilidade para contar essas histórias de maneira muito didática e poética, e ele, quando eles recebem esses desafios, com os recursos do plano espiritual, eles voltam naquelas experiências, eles sentem as emoções, eles veem as dinâmicas e eles retratam com as habilidades inerentes. Não é uma biblioteca em que você pega um livro e abre, ou acessa um arquivo e lê. Não, ele volta nas gravações do tempo e vive a experiência que ele retrata para nós. Então, Humberto de Campos não foi diferente disso. E ele traz, então, no capítulo 23, detalhes que o evangelista não conseguiu capturar, ou por deficiência, né, da língua, etc., limitações, não conseguiu. E o Humberto ele traz isso para nós. Mas nós vamos fazer essa interpretação, lendo versículo por versículo, e refletindo sobre isso, e vendo onde é que isso se adequa, onde é que isso se encaixa na vida da gente. O Humberto chamou de um servo bom, e o Lucas começa dessa forma. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Então, Jesus atravessa o tempo. Se Jericó fosse, se a gente fizesse um paralelo com Jericó e a gente colocasse o tempo no lugar dessa cidade, nós vamos perceber que Jesus atravessa o tempo. Parece que os ensinamentos de Jesus foram escritos ontem, né? Tem tanta aderência às nossas demandas, às nossas necessidades, que parece que foram feitos ontem, né? Ele é atemporal, né? Ele é permanente. E ele fala isso em João, capítulo 8, versículo 58. Ele fala assim: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não fala que ele era, se colocando na linha do tempo, lá naquela cronologia. Eu sou. O tempo é uma dimensão nossa, necessária à nossa dinâmica, como encarnados aqui. O tempo, na verdade, no fundo, ele não existe. O futuro é o presente que eu ainda não vivi, né? Então, nós precisamos desses contrapontos. O próprio Evangelho fala, a gente aprende muito por contraste, né? Então, eu preciso da dor para entender o amor, da treva para entender a luz, e por assim vai. Eu preciso do tempo. Nossa, eu errei ontem e agora eu preciso aprender porque eu espero um futuro melhor. Mas quando a gente ergue o pescoço e enxerga uma coisa de mais longe, nós percebemos que a nossa vida é agora. E Jesus ensina isso. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele atravessa Jericó, ele atravessa o tempo, ele é atual, está presente, ele é, né, com o E maiúsculo. E aí havia um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos publicanos. Está no versículo 2. Então, nesse momento, o que eu sinto quando eu leio isso? Chefe, um homem muito rico, olha a matéria, olha os bens transitórios, olha o temporal, o que passa, o que amanhã não é mais, né? Zaqueu, ele representava isso. Ele era de estatura baixa, viveu sob pressão por conta dessa estatura baixa. O judeu que se volta contra o próprio povo, cobrando imposto, que era odiado por todos, e ele
se matricula, né, a Roma e executa um papel que todo mundo odiava por conta disso. Ele era o chefe. Inclusive, em Jericó era uma cidade muito rica, então a concentração de renda gerava mais imposto. Era lá que ele vivia, numa supermansão. E então, na matéria, ele encontrou um jeito de ser grande, né? Sendo rico, sendo poderoso, sendo um representante de Roma, mas era odiado. Mas ele já tinha preocupações que já o incomodavam. Já tinha um vazio que ele buscava preencher. Por mais que ainda ligado à matéria. Será que tem correlação conosco? Ainda ligados à matéria. Será que nós não temos ainda, já não estamos buscando algo além da matéria? Então, a gente começa a trazer reflexões que começam a fazer sentido e começam a se aproximarem de nós. Quando eu começo a usar aqui o perfil, a vida do Zaqueu, aquela atitude que nós vamos ver logo na frente, porque ele procurava ver quem era Jesus. Capítulo 3. Vou contando a historinha e nós vamos chegando. Mas não conseguia por causa da multidão, porque ele era de baixa estatura. Então tinha uma multidão que não deixava ele enxergar Jesus. Ele sabia que Jesus estava vindo. Era uma festa, chegou a notícia para ele, eu preciso ver, mas a minha estatura não me permite. A minha estatura moral não me permite enxergar Jesus. Ele está vindo, ele está entre nós. Ele é presença. Mas a multidão não me deixa ver. A multidão das minhas paixões, a multidão dos meus equívocos, da miopia, a multidão dos meus erros, da minha frágil fé, essa multidão que eu ainda carrego comigo, não me deixa, me turva, neblina a minha visão, eu não consigo enxergar Jesus. Então eu vou subir. Ele correu então, e mais na frente ele viu um sicômoro, que era uma espécie de figueira. Ela atinge 18, 20, 30 metros, é bem alta. E ele sobe nessa figueira para ver quando ele passasse por ali. Versículo 4. Então ele sobe. E aí eu me arrisco a... Eu posso comparar esse incômodo com a promessa que Jesus fez quando ele: vos enviarei o Consolador. Eu pedirei ao Pai que Ele me permita. Eu rogarei ao Pai, está lá em João 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E aí esse incômodo começa a tomar forma quando o professor Allan Kardec, em 18 de abril de 1857, nos entrega para a humanidade, né? Nos entrega o livro dos Espíritos. Na sequência, 4 anos depois, em janeiro, o livro dos Médiuns, e depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Até porque, só como curiosidade, aqui no Brasil, em 18 de abril, se comemora o dia do Espiritismo. Então foi o dia em que Kardec nos apresentou essa obra, que é o sicômoro, porque nós subimos. Ela nos permite enxergar mais além ou não? Nos permite olhar na frente, conta de onde nós vimos, por que estamos aqui e para onde vamos. É um sicômoro, e Jesus promete, e Ele nos envia esse sicômoro. Espírito da Verdade, nós já estudamos esse tema, né? Jesus coordena pessoalmente esse código que nos auxiliaria a enxergar mais longe, como um farol, né? Que guia a embarcação no mar revolto, à noite, nas tempestades, das provações, nos desatinos da vida, fruto das nossas escolhas. Mas se a gente olhar de cima desse sicômoro, a gente vê a luz lá na frente. É um porto seguro firme que nos roteia até lá. Então, se a gente sobe nele, mas tanto é que ele coloca no centro da obra, da principal obra, quando a gente fala de evangelização,
as outras obras nos trazem conhecimento, sabedoria, mas o Evangelho, e aí eu pego na mão do Humberto Campos e concordo, está mais fácil eu buscar a minha evangelização agora do que o curso superior de medicina, de direito, de engenharia, tudo nessa encarnação. Não dá tempo de eu agregar tanto conhecimento, psicologia, eu preciso fazer tudo, eu quero ser um espírito de luz, eu quero ter todo o conhecimento. Irmão, você vai viver quantos anos? Se você fazer isso tudo, fora as pós-graduações que você tem que fazer. Então não dá tempo. Então se eu puder aproveitar o meu tempo, porque logo na frente ele fala assim, nós vamos falar da urgência daqui a pouco. Então, buscar essa evangelização passa por resistir às tentações, por resistir às más tendências, lembrar de Jesus e seguir em frente, né? E seguir em frente. E Kardec coloca exatamente no capítulo 15. O Evangelho tem 28 capítulos. Então no meio do capítulo está lá, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. É um convite ao trabalho. Porque com a prática dessa caridade, nós vamos encontrando elementos. Eu não vou ver com gente que tem dores maiores que a nossa, ou quando eu resisto e tento aplicar a caridade moral, que é a mais difícil, e aí, nossa, me senti bem. Eu não tive o sabor que eu teria se eu tivesse só reagido e não agido, porque eu preciso, para agir e fazer o bem, para fazer o bem eu tenho que agir. Para fazer o mal, eu só reajo ou não faço nada. Aquela historinha da ponte, né? Se eu passo na ponte e vejo alguém ali pendurado, eu posso fazer o mal e pisar na mão dela. Ou eu posso só cruzar os braços. Eu vou fazer o mal também, porque ele vai cair. Ou eu faço o bem. Aí o bem eu tenho que fazer força. Eu tenho que agachar, eu tenho que puxar, fazer força, coluna, eu tenho que fazer força. Então o bem requer esforço. O bem requer esforço. O mal, eu só cruzo os braços. Se eu cruzar os braços, não, mas eu não faço o mal. Faz. Se você não faz o bem, você faz o mal. É automático. Porque as portas vão estar abertas para influências, ou o tempo que eu estou jogando fora com os recursos que eu recebi. Recebi braço forte, recebi um corpo, recebi a oportunidade, um lar, eu recebi essas orientações e eu não faço nada. Eu faço o mal. Então requer esforço, fora da caridade, está lá no capítulo 15. Né? Então, nós vamos seguindo, Jesus chegando àquele lugar, levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, tem relato que já tinha conhecido Zaqueu antes? Zaqueu, até tem uma música do Tim e Vanessa, não é do Vanessa, eles gravaram, e aí ele fala que Deus chama toda criatura pelo nome, né? Jesus como a presença de Deus, né? O enviado, o modelo guia, né? Também fazia assim. Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Olha a dimensão de tempo. Desce depressa. Nosso tempo está passando. Nós temos que sair desse estado de letargia, de torpor, contemplação. Nossa, mas é tão bonito. E vim para a operação, vim para a vida prática. É desafiador? É. Se eu parar aqui para contar, nós vamos passar por uma sessão de horrores aqui, de desabafo e de problemas. Vai virar um tema de... E cada um vai poder dar o seu testemunho. Mas aqui não é o momento. Aqui nós estamos falando de Jesus, da solução. Ficar falando sobre o problema não quer dizer que nós vamos ter a solução do problema. Então, mas olhar para a luz e buscar recurso, buscar ferramenta, buscar força, aí sim eu começo a ter chance. Eu começo a ter possibilidades de fazer as mudanças que eu tanto necessito. Né? E Zaqueu é isso. Zaqueu ele representa essa ideia da mudança. Quando ele se dispõe a subir no sicômoro e vê Jesus, é ele mesmo. E aí Jesus, na verdade, quando chama Zaqueu, Humberto Campos faz isso também, a dinâmica é muito interessante, porque antes Filipe e Tadeu estavam se degladiando sobre esse assunto. Uma dinâmica entre eles, que aí Lucas não pega, porque não estava presente, estava relatando outras coisas, ouvindo as histórias de Maria. E
os dois se degradando. Por que não? A riqueza é condenável. Nós temos que, o rico ele não pode, ele tem que, para que duas camisas? Os dois debatendo sobre esse assunto. Jesus só ouvindo a conversa. Só ouvindo a conversa. Mas Jesus ele não antecipa, ele não é atabalhoado nas abordagens. É coisa só para a turma que está aqui, né? Na luta. Ele não. Ele percebe aquela polêmica deles, discutindo a questão da riqueza, da índole dos ricos, do caráter dos ricos, né? Pessoas de uma vida. E eles acreditavam firmemente nisso. Jesus fica quietinho. E nessa última viagem, daí foi o exemplo polêmico. Estava indo para dar o testemunho, para entregar, né? Entregar para o Pai a vida dele. Era a última viagem. No caminho, então, agora eu vou ensinar para esse pessoal. Zaqueu, vem cá, eu vou descer. Vem cá que eu vou ficar na sua casa hoje. E Jesus, ele ia contra o sistema. Ele não tinha medo. Orava no sábado. Ele almoçava com prostituta. Ele conversava com o pecador, com o ladrão, com o bandido. Quando criança ainda levou 2 ladrões para casa. Eram os principais, todo mundo tinha medo. Ele cuidando deles como se fosse um filho pequeno. E era um menino pequeno, né? Então, ele ia contra o sistema. Ele não fazia por conveniência. Então, ele escolhe um cobrador de impostos, odiado pelo povo, para vou comer na sua casa. Enfim, Zaqueu abriu a casa dele. Faço uma outra correlação. Nós precisamos abrir a nossa casa para Jesus entrar. Olha a riqueza dessa experiência que o Lucas escreve, depois o Humberto Campos detalha. Nós precisamos abrir a nossa casa. E precisa entrar em nossos corações. É aqui que nós residimos. No fundo é aqui. Porque no final do dia, eu não posso prestar contas para a Carla, e a Carla não pode prestar contas comigo. Ela pode até interceder. Eu espero que ela faça isso. Ela pode, mãe, ajuda ele lá, eu tentei, ele não entendeu. Ela pode até interceder. Ela pode até interceder. A senhora viu a luta que foi? A senhora viu a luta que foi? Mas você viu, não aprendeu ainda. Mas, minha filha, então, aí ela pode, mas prestar conta por mim, dos meus erros, não tem como. Isso ninguém pode, né? Então, no final do dia, essa é a conta. E se a gente não libera espaço, como é que ele entra? Então eu tenho que tirar o rancor, eu tenho que tirar a avareza, eu tenho que ir desocupando, fazendo a limpeza do armário. Eu tenho que tirar o orgulho, eu tenho que tirar a vaidade. Não a vaidade que não me permita cuidar de mim, né? E, nossa, como eu sou lindo, né? Não, mas aquela vaidade em que eu começo a passar em cima do outro, para eu prevalecer, né? Aí a humildade precisa entrar. Entrou a humildade, entrou a caridade, entrou a paciência, entra quem junto? Jesus. Então essa é a proposta quando é preciso e depressa que eu fique hoje em tua casa. Que eu fique hoje em tua casa. Imagina, é difícil? Muito difícil. Muito difícil. Mas extremamente necessário. E aí então ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Desceu do pedestal, né? Desceu daquele, né? E aí, vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. E Humberto Campos detalha a conversa. Aí eu saio do Lucas e vou para o Humberto Campos agora. Humberto Campos detalha: mestre, eu sei que eu sou considerado uma pessoa de uma vida. Eu sei que eles falam de mim, mas eu tenho procurado empregar o meu dinheiro para gerar emprego. As pessoas vêm de longe, trabalham em Jerusalém, trabalham aqui comigo. Eu emprego na criação do gado, na agricultura, no plantio. Ele gerava renda, ele gerava trabalho.
Ninguém conhecia, porque o que fixava, a página que estava marcada, e quem é aquela foto estava congelada, do cara, traidor do judeu, salvador de imposto, essa imagem, e a gente faz isso com as pessoas, a gente congela a imagem de pessoas, a gente percebe o movimento renovador dessas pessoas, eu percebo o esforço, ou aquela foto daquele irmão daquela forma. Então ele mostra um lado que os apóstolos não conheciam, e aí, Jesus, então é assim, né? E aí os discípulos ouvindo a conversa, Zaqueu me fala mais. Então ele começa a explorar e mostrar que a riqueza empregada em favor do próximo é um bem divino. E o Zaqueu fazia isso, e ainda falou, não, então tá bom, diante de Jesus ele fala, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, se estiver defraudado alguém, restituirei ao quádruplo. Se tiver tempo a gente vai ouvir um resumo dessa história toda. Então, de joelhos, diante do Senhor, assumindo a nossa pequenez, assumindo as nossas falhas, os nossos erros, né? Entregando o quádruplo, a gente entrega o quádruplo, né? Porque a pedagogia da reencarnação, também o poeta lá nos ensinou, uma essas músicas espíritas, eu não dava muita atenção. A Carla me ensinou uma vez e de repente faz sentido, e me acalma e me ajuda a entender. Quando ele fala na história de João Batista, né, como Elias, e aí João Batista entrega o pescoço, ele está ali seguindo um roteiro que é a própria pedagogia da reencarnação, né? Então, entregando algo que ele sentiu que precisava, através das penas, do remorso, etc., que é um outro capítulo, não é o tema de agora. Então nós estamos entregando. Agora, eu preciso entregar com louvor. Se eu entregar chorando, reclamando, batendo o pé, achando que eu sou um coitado, vou ter que entregar de novo. E a experiência vai se repetir, né? Porque o aluno ele não consegue evoluir de grau se ele não passar na prova. Por mais que ele estuda, por mais que a gente reflita, a gente sinta, mas é no exercício lá que eu vou ver se aqui de fato mudou. Sem estímulo lá de fora, eu tenho estímulo aqui para melhorar? Ou eu sou irmão, não, mas que bom, vamos limpar aqui. Bom, mas estou limpando tudo errado. Mas eu falo, então eu não vou estimular lá fora. É assim que você faz? E se eu também fazer, então eu vou embora. Tem que fazer de novo, né? Então, esse processo. E então Jesus disse-lhe: hoje entrou a salvação nessa casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Estava, não está mais. Então a renovação, ela está acontecendo. Só conviver com isso com um pouco mais de intimidade, um pouco mais de lucidez, de consciência. 3 minutos. Com um pouco mais de consciência. Vamos fazer essa reflexão? É bem rápida, eu tenho certeza que vai ser bacana. Nós vamos fechar os nossos olhos por 3 minutos, talvez 4, vou ficar de olho aqui. E então, vamos pensar nessa historinha. Nós acabamos de ouvir. Aí quem quiser fechar o olho, pensar em Jesus, e pensar nessa transformação que Zaqueu fez nele, que nós vamos fazer em nossos corações.
Então vamos contemplar essa visão e vamos receber esse mestre, né, em nossos corações, para que de fato essas mudanças se tornem realidade, que a gente consiga seguir em frente, renovados, transformados como Zaqueu, né? E nós vamos conseguir. É o único determinismo. Um dia seremos espíritos perfeitos. Vamos começar agora.